Boa noite, meu bem. Ou boa tarde, né? Não sei que horas você está me ouvindo por aí. Meu nome é Maria da Glória, tenho 80 anos bem vividos. E estou aqui na minha casinha simples no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena que você provavelmente nem conhece. Mas você, de onde está me escutando? Deixa aí nos comentários que eu gosto de saber aonde minhas palavras chegam. Sabe, tem horas na vida da gente que a única coisa que resta é contar história. Contar para quem quiser ouvir, para quem passou por coisa parecida, para quem ainda tem tempo de não cometer os mesmos erros que eu cometi. Ou talvez para quem tem filhos e ainda pode ensinar o valor de uma mãe enquanto ela está viva. Eu tô aqui, nesta noite de julho, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco, tomando meu chá de erva cidreira que eu mesmo planto no quintal e pensando em como a vida dá umas voltas que a gente nunca imagina. Voltas que doem tanto que às vezes a gente acha que não vai sobreviver, mas sobrevive. E quando sobrevive, a gente aprende coisas que só quem passou por isso mesmo pode entender. A minha história começa há muito tempo atrás, mas vou contar do jeito que ela precisa ser contada, sem pressa, porque pressa eu não tenho mais. Aos 80 anos, a gente aprende que o tempo é outra coisa. Não é mais aquela correria de quando era nova, quando tinha que dar conta de casa, de marido, de filho, de trabalho, de tudo. Agora o tempo é lento, pensativo, é um tempo de reflexão. Eu me casei nova, como era costume na minha época. Tinha 19 anos quando conheci o João, meu marido. Ele era um homem bom, trabalhador, 5 anos mais velho que eu. Trabalhava na roça, tinha umas terrinhas herdadas do pai dele e eu achei que tinha encontrado meu lugar no mundo. A gente se casou numa cerimônia simples na igrejinha da cidade, com o vestido emprestado da minha irmã mais velha e um buquê de flores que eu mesma colhi no quintal da minha mãe. Os primeiros anos de casamento foram bons. Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidade. João trabalhava duro, levantava antes do galo cantar e só voltava quando o sol já tinha se escondido. Eu cuidava da casa, da horta, das galinhas e sonhava com um dia que ia ter meus filhos. Porque naquele tempo, meu bem, o sonho da mulher era ser mãe. Era isso que dava sentido à vida da gente. Demorou um pouco para eu engravidar. 3 anos tentando, rezando, prometendo para os santos. E quando finalmente aconteceu, quando descobri que estava esperando, foi a felicidade mais pura que já senti na vida. João ficou radiante também. Comprou um berço de madeira de um marceneiro da cidade, pintou o quarto de amarelo, porque naquele tempo a gente não sabia o sexo antes de nascer, e ficava toda noite conversando com a minha barriga. A gravidez foi tranquila, graças a Deus. Eu continuei fazendo meus afazeres, porque naquele tempo, mulher grávida não parava não, trabalhava até a hora do parto mesmo. E quando chegou o dia, numa madrugada de dezembro de 1969, minha filha Carla veio ao mundo. 9 meses certinhos, saudável, chorando forte que acordou a vizinhança toda. Quando puseram ela nos meus braços pela primeira vez, eu entendi o que era amor de verdade. Não aquele amor de homem e mulher, que é bonito, mas é diferente. O amor de mãe é uma coisa que nasce dentro da gente e cresce todo dia, sem parar, sem pedir licença. É um amor que dói de tão forte, que assusta de tão grande. João estava feliz demais. Diz que ia criar a menina como uma princesa, que ela ia estudar, que ia ter tudo que a gente não teve. E foi o que a gente fez. Nos primeiros anos de vida da Carla, éramos uma família feliz. Simples, mas feliz. Ela era uma criança esperta, risonha, dessas que conquista todo mundo por onde passa. Mas a vida, meu bem, tem dessas coisas. Quando a Carla tinha 5 anos, João começou a passar mal. De início, achamos que era cansaço do trabalho pesado, mas foi piorando, dores no peito, falta de ar, uma fraqueza que não passava. Levei ele no médico da cidade, que disse que precisava fazer exames em Belo Horizonte. Os exames mostraram que o coração do João estava doente, muito doente.
O médico falou umas palavras difíceis que eu não entendia direito, mas entendi o principal. Meu marido não ia viver muito tempo. Insuficiência cardíaca foi o que ele chamou. João viveu mais 3 anos depois disso. 3 anos de remédios caros, de viagens para a capital, de tratamentos que consumia todo o nosso dinheiro. Eu cuidava dele, cuidava da Carla e ainda trabalhava fazendo costuras para fora para completar a renda. Eram dias difíceis, mas a gente se amava e amor ajuda a suportar qualquer coisa. Quando o João morreu, a Carla tinha 8 anos. Eu tinha 32, uma viúva nova, com a filha pequena para criar sozinha, numa época que não tinha aposentadoria, não tinha auxílio, não tinha nada. Ou você se virava ou morria de fome. O funeral do João foi numa terça-feira chuvosa. Lembro de cada detalhe daquele dia. A Carla do meu lado, de vestidinho preto que a vizinha emprestou, segurando minha mão com força. Ela não entendia bem o que estava acontecendo, só sabia que o papai não ia mais voltar para casa. Depois do enterro, quando todo mundo foi embora e a casa ficou silenciosa, eu sentei na cozinha e chorei. Chorei por João, chorei por mim, chorei pelo futuro incerto que me esperava. Mas quando a Carla veio, encostou a cabecinha no meu ombro, dizendo: "Mamãe, agora é só eu e você." Eu sequei as lágrimas e tomei uma decisão. Ia fazer de tudo para essa menina ter uma vida boa. Vendi as terras do João. Não queria vender, mas não tinha outra saída. Com o dinheiro, comprei uma casinha pequena no centro da cidade e montei uma oficina de costura. Aprendi a costurar com a minha mãe quando era menina, então tinha uma profissão nas mãos. Não era muito, mas era honesto. Trabalhava de sol a sol. Fazia roupas por encomenda, consertava, bordava. A Carla ia para a escola de manhã e ficava comigo na oficina à tarde, fazendo os deveres numa mesinha que eu arrumei para ela no canto. Era a nossa rotina. Eu costurando, ela estudando e de vez em quando ela levantava para me trazer um copo d'água ou para me mostrar um desenho que tinha feito. Os anos passaram voando. A Carla cresceu sendo uma menina estudiosa, educada, carinhosa comigo. Eu fazia questão de dar o melhor para ela. Material escolar bom, roupas bonitas, sapatos novos todo começo de ano. Se eu tinha que comer feijão com farinha para ela poder comer carne, eu comia sem se reclamar. Quando ela chegou na adolescência, eu já tinha uma clientela boa. A oficina estava indo bem e eu consegui até contratar um ajudante. A Carla era uma das melhores alunas da escola e eu sonhava em ver ela na faculdade. Não importava se eu ia ter que me matar de trabalhar para pagar, eu ia conseguir. Foi aos 16 anos que ela conheceu Marcelo. Ele era 2 anos mais velho, filho de uma família bem estabelecida na cidade. O pai dele tinha uma loja de material de construção, a família tinha dinheiro, nome, posição social. No começo eu fiquei feliz, achei que era um bom partido para minha filha. Marcelo era educado, respeitoso comigo, tratava a Carla bem, vinha em casa, conversava, ajudava ela nos estudos, parecia um bom menino. E a Carla estava apaixonada, brilhava os olhos dela quando falava dele. Eles namoraram durante o resto do ensino médio. Quando ela se formou, eu já tinha juntado dinheiro para ela fazer faculdade de pedagogia em Belo Horizonte. Era o sonho dela, ser professora. E era meu sonho também, ver minha filha formada, independente, realizada. Mas aí veio a bomba. 2 semanas antes dela começar a faculdade, a Carla chegou em casa chorando e disse que estava grávida. Meu mundo desabou naquele momento. Não porque eu não quisesse netos, mas porque eu sabia que aquilo ia mudar tudo. A faculdade, os planos, o futuro que a gente tinha construído juntos, tudo por água abaixo. Conversei com ela, tentei mostrar outras possibilidades, disse que ela podia ter o bebê e mesmo assim continuar estudando, que eu ia ajudar com tudo, que nós duas ia dar um jeito, mas a Carla já tinha decidido, ia casar com Marcelo.
O casamento foi marcado às pressas. Uma cerimônia pequena, família e poucos amigos. Eu fiz o vestido da noiva com minhas mãos mesmo, bordado com pérolas que comprei com o dinheiro que tinha separado para a faculdade dela. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu sabia que estava perdendo minha filha, não para a morte como eu perdi meu marido, mas para uma escolha dela. Ela estava escolhendo o marido ao invés da mãe. O que você está me pedindo, filha? Eu estou te pedindo para dar um tempo, para você não ir mais lá em casa toda semana, deixar a gente resolver nossos problemas sozinhos. Eu saí da mesa, fui até a janela da cozinha, olhei para o quintal, onde eu plantava minhas hortaliças. Era outubro e os tomates estavam começando a amadurecer. A vida continuava, mas por dentro de mim algo estava morrendo. Tá bom, disse eu, se é isso que você quer, eu vou respeitar. A Carla saiu da minha casa naquele dia e eu fiquei sozinha com a minha dor. Chorei muito naquela noite, chorei por João, chorei por mim, chorei pelo futuro incerto que me esperava. Mas quando a Carla veio e encostou a cabecinha no meu ombro dizendo: mamãe, agora é só eu e você, eu sequei as lágrimas e tomei uma decisão. Ia fazer de tudo para essa menina ter uma vida boa. Vendi as terras do João, não queria vender, mas não tinha outra saída. Com o dinheiro, comprei uma casinha pequena no centro da cidade e montei uma oficina de costura. Aprendi a costurar com a minha mãe quando era menina, então tinha uma profissão nas mãos. Não era muito, mas era honesto. Trabalhava de sol a sol, fazia roupas por encomenda, consertava, bordava. A Carla ia para a escola de manhã e ficava comigo na oficina à tarde, fazendo os deveres numa mesinha que eu arrumei para ela no canto. Era nossa rotina, eu costurando, ela estudando e de vez em quando ela levantava para me trazer um copo d'água ou para me mostrar um desenho que tinha feito. Os anos passaram voando, a Carla cresceu sendo uma menina estudiosa, educada, carinhosa comigo. Eu fazia questão de dar o melhor para ela, material escolar bom, roupas bonitas, sapatos novos todo começo de ano. Se eu tinha que comer feijão com farinha para ela poder comer carne, eu comia sem reclamar. Quando ela chegou na adolescência, eu já tinha uma clientela boa. A oficina estava indo bem e eu conseguia até contratar um ajudante. A Carla era uma das melhores alunas da escola e eu sonhava em ver ela na faculdade. Não importava se eu ia ter que me matar de trabalhar para pagar, eu ia conseguir. Foi aos 16 anos que ela conheceu o Marcelo. Ele era 2 anos mais velho, filho de uma família bem estabelecida na cidade. O pai dele tinha uma loja de material de construção, a família tinha dinheiro, nome, posição social. No começo eu fiquei feliz, achei que era um bom partido para minha filha. Marcelo era educado, respeitoso comigo, tratava a Carla bem, vinha em casa, conversava, ajudava ela nos estudos. Parecia um bom menino. E a Carla estava apaixonada, brilhava os olhos dela quando falava dele. Eles namoraram durante o resto do ensino médio. Quando ela se formou, eu já tinha juntado dinheiro para ela fazer faculdade de pedagogia em Belo Horizonte. Era o sonho dela, ser professora. E era meu sonho também, ver minha filha formada, independente, realizada. Mas aí veio a bomba. 2 semanas antes dela começar a faculdade, a Carla chegou em casa chorando e disse que estava grávida. Meu mundo desabou naquele momento. Não porque eu não quisesse netos, mas porque eu sabia que aquilo ia mudar tudo. A faculdade, os planos, o futuro que a gente tinha construído juntos. Tudo por água abaixo. Conversei com ela, tentei mostrar outras possibilidades. Disse que ela podia ter o bebê e mesmo assim continuar estudando. Que eu ia ajudar com tudo, que nós duas íamos dar um jeito. Mas a Carla já tinha decidido. Ia casar com o Marcelo. O casamento foi marcado às pressas. Uma cerimônia pequena, família e poucos amigos. Eu fiz o vestido da noiva com minhas
próprias mãos, bordado com pérolas que comprei com dinheiro que tinha separado para a faculdade dela. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu sabia que estava perdendo minha filha. Depois do casamento, eles foram morar numa casinha que o pai do Marcel comprou para eles. Eu continuei na minha casa, na minha oficina, mas agora sozinha de verdade. A casa ficou silenciosa demais. Senti a falta da conversa da Carla, da presença dela, até das brigas bobas que a gente às vezes tinha. O primeiro neto, o João Pedro, nasceu 7 meses depois do casamento. Quando soube que era um menino, pensei no meu João e chorei. A vida tem dessas coincidências que tocam o coração da gente. Eu estava presente no parto. Segurei a mão da Carla durante as dores, enxuguei o suor da testa dela, rezei para que tudo corresse bem. E quando o menino nasceu, quando o médico colocou ele nos braços da minha filha, eu vi o mesmo olhar que eu tinha tido 25 anos antes. O olhar do amor incondicional. Os primeiros meses foram difíceis para Carla. Ela era muito nova, não sabia nada sobre cuidar de bebê. Eu ia lá toda manhã para ajudar. Dava banho no menino, ensinava ela a amamentar direito, cuidava da casa enquanto ela descansava. Era uma avó presente, dedicada. O Marcel trabalhava na loja do pai e estava sempre ocupado. Chegava em casa cansado, mal dava atenção para o filho. Às vezes eu ficava até de noite para ajudar a Carla com o bebê, para ela poder descansar um pouco. 2 anos depois veio a segunda gravidez, a Maria Clara. Uma menina linda, parecida com a Carla quando era pequena. Agora eu tinha 2 netos e minha vida ganhou um sentido novo. Mesmo morando sozinha, eu me sentia útil, amada, necessária. Eu ajudava com tudo que podia. Fazia roupinha para os meninos, levava comida pronta quando a Carla estava muito cansada, cuidava deles quando ela precisava sair. Era uma avó coruja mesmo, daquelas que mima demais e não consegue dizer não. O Marcel foi prosperando nos negócios. Alguns anos depois, ele abriu a própria loja, independente do pai. Os negócios foram crescendo, a família foi subindo de vida. Eles mudaram para uma casa maior, compraram carro novo, começaram a ter uma vida mais confortável. Eu continuava na minha casinha simples, na minha oficina, costurando para sustentar meus gastos. Não reclamava da vida não pedia nada para ninguém. Só queria continuar sendo parte da vida dos meus netos, continuar sendo útil para minha filha. Mas as coisas começaram a mudar quando os meninos cresceram um pouco. A Carla começou a ficar mais distante. Não me chamava tanto para ajudar, não vinha me visitar com a mesma frequência. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que era só correria da vida mesmo. O Marcel também mudou. Ficou mais sério comigo, menos carinhoso. Às vezes, quando eu chegava na casa deles, ele saía. Dizia que tinha que resolver umas coisas, mas eu percebia que era para não ficar no mesmo ambiente que eu. Mesmo assim, eu ainda ia, porque os netos precisavam da avó, né? E a Carla, mesmo mais distante, ainda precisava de ajuda às vezes. Eu levava doces que fazia, ajudava com os deveres das crianças, contava histórias para eles dormirem. O João Pedro e a Maria Clara eram grudados em mim. Me chamava de vó Glória e sempre corria para o meu colo quando eu chegava. Isso me aquecia o coração, me dava forças para continuar. Mas um dia, faz uns 5 anos agora, a Carla chegou na minha casa com uma cara séria que eu nunca tinha visto nela. Sentou na minha mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela fazia os deveres quando era pequena, e disse que precisava conversar comigo. Mãe, ela começou, eu preciso te falar uma coisa difícil. Meu coração disparou. Pensei em 1000 coisas ruins,
Doença, problemas financeiros, separação. Nunca imaginei o que ela ia me dizer. A gente está passando por algumas dificuldades em casa. Eu e o Marcel estamos tendo alguns problemas e ele acha que seria melhor se você não fosse mais lá em casa toda semana. Eu não entendi direito. Como assim, filha? Mãe, o Marcel acha que você interfere demais na educação das crianças, que você mima muito eles, que isso atrapalha a autoridade dos pais e também ele acha que sua presença constante está atrapalhando o nosso casamento. Cada palavra dela era como uma facada no meu peito. Eu que sempre fiz de tudo para ajudar, que nunca me meti onde não devia, que só queria o bem de todos. Mas Carla, eu disse, eu só quero ajudar, eu só quero estar perto de vocês. Eu sei, mãe, eu sei que suas intenções são boas, mas o Marcel, ele tá falando até em separação por causa disso. E eu não posso perder meu casamento, mãe. Eu tenho 2 filhos para pensar. Naquele momento, eu entendi que estava perdendo minha filha. Não para a morte, como eu perdi meu marido, mas para uma escolha dela. Ela estava escolhendo o marido ao invés da mãe. O que você está me pedindo, filha? Eu estou pedindo para você dar um tempo, para você não ir mais lá em casa todo dia. Deixa a gente resolver nossos problemas sozinhos. Eu saí da mesa, fui até a janela da cozinha, olhei para o quintal onde eu plantava minhas hortaliças. Era outubro e os tomates estavam começando a amadurecer. A vida continuava, mas por dentro de mim algo estava morrendo. Tá bom, eu disse. Se é isso que você quer, eu vou respeitar. A Carla saiu da minha casa naquele dia e eu fiquei sozinha com a minha dor. Chorei muito naquela noite. Chorei pelos anos de dedicação, pelos sacrifícios que eu fiz, pela filha que criei com tanto amor e que agora me afastava da vida dela. Mas eu cumpri a minha palavra. Parei de ir na casa deles, esperava que eles viessem me visitar, que me chamassem para alguma coisa. Às vezes acontecia, mas raramente. Era sempre visita marcada, sempre rápida, sempre com cara de obrigação. Os netos sentiam a falta de mim, eu percebia. Quando vinha aqui em casa, ficavam grudados, não queriam ir embora. Perguntavam por que a avó não ia mais na casa deles. Eu dizia que era porque a avó estava ocupada, mas por dentro morria um pouquinho a cada mentira. 1 ano depois desse afastamento, a mãe do Marcel, a dona Neuza, ficou viúva. Era uma mulher mais nova que eu, uns 70 anos na época. Sempre foi educada comigo, mas nunca fomos próximas. Cada uma cuidava da sua família. Mas quando ela ficou viúva, a coisa mudou. Não sei se foi ideia dela ou do Marcel, mas ela começou a aparecer muito na casa da Carla. Todo dia estava lá, ajudando com as crianças, cuidando da casa, cozinhando. Eu ficava sabendo dessas coisas pelos netos, nos raros momentos que vinham me visitar. Vó Glória, a vó Neuza fez um bolo de chocolate ontem. A vó Neuza me ajudou com um dever de matemática. A vó Neuza vai com nós na escola amanhã. Cada frase dessa era uma punhalada. Dona Neuza estava fazendo tudo o que eu fazia antes. E o pior era que ela estava sendo aceita, querida, bem-vinda. Mas o pior ainda estava para vir. Numa tarde de março, faz 3 anos agora, a Carla apareceu na minha casa de novo. Mesma mesa da cozinha, mesmo jeito sério de antes. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração já disparou porque eu conhecia aquele tom de voz. Nós vamos ter que fazer algumas mudanças na nossa vida. O Marcel conseguiu uma proposta muito boa para expandir os negócios, mas isso vai exigir alguns sacrifícios da família. Ela parou, respirou fundo e continuou. A gente precisa economizar. E uma das economias que vamos ter que fazer é com a casa.
Vamos ter que alugar uma casa menor. Eu não entendi onde ela queria chegar. E aí, mãe, a gente pensou que seria uma boa ideia se você viesse morar com a gente. Dividir as despesas, sabe? E você poderia ajudar com as crianças, com a casa. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Minha filha estava me chamando de volta para a vida dela. Ia poder conviver com os netos todo dia e até minha família de volta. Mas tem uma condição, ela continuou. Você teria que vender sua casa e contribuir com o dinheiro para a gente conseguir comprar uma casa maior. Uma casa que coubesse todo mundo. Eu fiquei em silêncio, processando o que ela estava falando. Vender minha casa? A casinha que comprei com o dinheiro da terra do João? A casa onde criei minha filha? Onde montei minha oficina? Onde construí minha independência? É uma boa oportunidade para a gente, mãe, para a família ficar unida de novo. Eu olhei para ela, minha filha, a menina que puxei do meu ventre, que amamentei no peito, que ensinei a andar, a falar, a ser gente. E eu vi uma mulher que estava me vendo como uma solução financeira. Mas o amor de mãe é cego às vezes. E eu queria tanto ter minha família de volta que topei. Topei vender minha casinha, minha independência, minha liberdade. Topei porque achei que finalmente ia ser aceita de volta. Vendi a casa em 2 semanas. Era uma casa simples, mas estava bem cuidada, bem localizada. O dinheiro deu para eles comprarem uma casa maior, de 3 quartos, com quintal grande. Um dos quartos seria meu. Fiz a mudança numa terça-feira de abril. Levei minhas poucas coisas, algumas roupas, os retratos da família, a máquina de costura que me acompanhou a vida toda. O resto eu doei ou vendi. No começo parecia que tudo ia dar certo. Eu cuidava das crianças depois da escola, ajudava a Carla com a casa, cozinhava algumas vezes, me sentia útil de novo, parte da família. Mas logo começaram os problemas. O Marcelo reclamava de tudo, que eu deixava a luz acesa, que eu gastava muita água no banho, que eu fazia barulho de manhã cedo. A Carla ficava no meio, tentando agradar os 2 lados, mas eu percebia que ela estava sempre nervosa. Os netos continuavam carinhosos comigo, mas agora conviver todo dia era diferente. Eles tinham suas atividades, seus amigos, sua vida. E eu me sentia um estorvo às vezes. O pior era na hora das refeições. A Carla fazia questão de todo mundo comer junto, mas era um clima pesado. O Marcelo mal falava comigo, os meninos contavam as coisas do colégio e eu ficava ali meio que sobrando na conversa. E tinha também a questão do meu espaço. Meu quarto era pequeno, não tinha lugar para todas as minhas coisas. Minha máquina de costura ficou encostada num canto, porque não tinha mesa apropriada para ela. Eu me sentia como uma visita na casa que ajudei a comprar. 3 meses depois que fui morar com eles, aconteceu o que eu nunca imaginei. Numa sexta-feira, quando voltei do mercado, encontrei Dona Neuza na cozinha preparando o almoço. "Oi, Dona Glória", ela disse sem levantar os olhos para a panela. "A Carla me pediu para fazer o almoço hoje." Achei estranho, mas não falei nada. Fui para o meu quarto, guardei as compras e esperei a hora do almoço. Durante a refeição, o Marcelo estava mais animado que o normal. Conversou bastante, riu das piadas dos meninos, elogiou a comida da mãe dele. Era como se a presença dela tivesse deixado todo mundo mais feliz. Depois do almoço, enquanto eu lavava as louças, escutei a Carla conversando com a Dona Neuza na sala. "Obrigada por ter vindo, Dona Neuza. A senhora salvou o nosso dia."
Imagina, filha, você sabe que eu adoro ajudar vocês e a casa fica tão mais alegre quando eu estou aqui. Aquelas palavras me doeram, porque eu percebi uma coisa que não queria aceitar. Eles preferiam a companhia dela à minha. Nas semanas seguintes, a dona Neuza começou a aparecer mais vezes. De início era só nos finais de semana. Depois passou a ser 2 vezes na semana. Depois dia sim, dia não. E quando ela estava lá, eu me sentia invisível. Ela cozinhava, eles elogiavam. Ela contava piadas, eles riam. Ela dava opinião sobre alguma coisa, eles escutavam com atenção. Quando eu falava, era como se ninguém tivesse escutado. Foi numa dessas tardes que eu entendi que tinha feito a besteira da minha vida. Vendendo minha casa, eu tinha perdido minha independência. Agora eu dependia da boa vontade da minha filha para ter um teto. E boa vontade é uma coisa que pode acabar a qualquer momento. 6 meses depois que fui morar com eles, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Numa manhã de domingo, depois do café, eu sentei na sala com eles e disse: eu acho que chegou a hora de eu procurar outro lugar para morar. E foi isso que eu fiz. Aluguei uma casinha de 2 cômodos, numa rua mais afastada do centro. Pequenininha, mas era minha. E sabe o que aconteceu 2 meses depois que eu saí da casa deles? Dona Neuza foi morar lá. A Carla nem me contou, eu soube pela vizinha. Tudo que o Marcelo tinha falado sobre privacidade, sobre casa pequena, sobre não ter espaço para tanta gente, era mentira. O problema não era falta de espaço, o problema era eu. Essa é a minha vida hoje, meus queridos. Uma vida de saudade, de lembrança, de amor guardado que não tem para onde ir. Eu moro nessa casinha simples há quase 3 anos agora. Consegui montar uma pequena oficina de costura de novo. Não tenho muitos clientes, mas ainda faço alguns trabalhos. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos de solidão? Aprendi que a gente não pode forçar amor. O que a gente pode fazer é continuar amando, mesmo de longe, mesmo sem reciprocidade, mesmo sem reconhecimento. Ontem eu estava aqui na cozinha quando apareceu uma moça jovem na minha porta. Era a filha de uma antiga cliente que tinha morrido. Ela trouxe um envelope com dinheiro, em nome da mãe, para me ajudar. Me mostrou que mesmo quando a nossa própria família nos abandona, sempre tem alguém no mundo que se importa com a gente. Se você que me escuta tem uma mãe viva, liga para ela hoje. Vai visitar ela, dá um abraço nela, diz que ama ela. Não espera ela ficar velhinha e esquecida para dar valor. Escolha o perdão, não pelos outros, mas por você mesmo. Escolha a esperança, escolha o amor e escolha a gratidão. Agora vou fazer meu chá da noite, vou dar uma olhada nas minhas plantas, vou rezar minhas orações de sempre e amanhã, se Deus quiser, vou acordar para mais um dia dessa vida que ainda me resta. Um dia de cada vez. É assim que se vive quando se tem 80 anos. Que Deus abençoe todos vocês que me escutaram e que as suas histórias sejam mais alegres que a minha. Boa noite.